Olá, eu me chamo Paulo e venho contar uma história que aconteceu com meu tio, quando ele tinha 22 anos. Ele sempre nos contava essa história e nos alertava para ter cuidado quando estiver sozinhos, principalmente à noite. Agora, eu contarei a história de meu tio. Naquela época, as pessoas andavam de uma cidade a outra a pé, e alguns iam montados em jumentos e cavalos, e eram poucos que tinham um carro ou uma moto. Naquele tempo, eu estava à procura de um trabalho para ajudar meus pais, até que um amigo de meu pai chega em nossa casa e nos conta que sabia de um homem que tinha um sítio que ficava um pouco longe dali. Esse homem estava procurando alguém para cuidar de seus bichos, pois ele cuidava de um negócio na cidade e só teria tempo de ir para o sítio já à noite. Quando o amigo de meu pai contou sobre esse homem, eu vi ali uma boa oportunidade de emprego. Então o amigo de meu pai disse que contaria para o homem que eu queria o trabalho. Quando foi no dia seguinte, chega um homem em uma moto em nossa casa e me conta como seria o trabalho. Era para cuidar dos animais. Bem, não seria difícil mexer com bichos, já que passei a infância toda na roça com meu avô, e ele me ensinou tudo o que sabia dos animais. O homem que seria meu patrão se chamava Arnaldo, e assim que concordei em aceitar o trabalho, ele ficou de passar em casa no outro dia. Ele me levaria até seu sítio para me mostrar o caminho. Nos dias seguintes, eu iria sozinho, montado em meu jumento. Quando amanheceu, eu já estava pronto para ir para meu novo emprego. E assim que o Arnaldo chegou, eu montei em sua moto e fomos para o sítio. No caminho, ele ia me contando sobre seus animais e falava para eu tomar cuidado quando estiver passando por aquela estrada sozinho, pois mesmo de dia, lá era perigoso. Me aconselhou a andar com uma faca ou um facão. Nós chegamos no sítio e o Arnaldo já foi me mostrando seus animais e o que eu iria fazer. Naquele mesmo dia, eu já comecei a trabalhar. Limpei o lugar onde as galinhas ficavam e depois fui dar comida para os porcos. Não foi muito cansativo, como já havia falado, eu cresci na roça cuidando de animais. Já estava perto de anoitecer, quando o filho do Arnaldo me levou até em casa. No outro dia, eu iria sozinho até o sítio. Antes do sol nascer, eu já estava em pé. Então tomei um café, botei uma bota e uma calça, e montei meu jumento, que eu chamava de Clebinho. Esse jumento eu havia ganhado de meu avô, quando eu completei 10 anos de idade. E já fazia uma década que aquele animal estava comigo. Aonde eu ia, ele ia também. Até mesmo para a escola, eu ia com ele. Era uma amizade bem grande entre humano e animal. Eu estava indo na estrada, quando vi um homem magro com um chapéu de palha que cobria seu rosto. Ele estava sentado perto de uma árvore seca. Quando passei diante dele, meu jumento começou a turrar e virar a cara na direção contrária, querendo voltar para trás. Foi aí que desci e fui puxando suas rédeas. Eu estava com um facão na cintura e não tirava os olhos daquele homem, pois algo me dizia que ele não era coisa boa. E se eu estava ali, no meio da estrada, pegando o sol, com certeza coisa boa não vinha dele. Quando passei perto do homem, ele falou sem levantar a cabeça. Cuidado, menino. Essa estrada é minha. De dia, você pode passar, mas à noite, vê se fica longe dela, viu? Quando o homem acabou de falar, ele deu uma risada, e na hora, me subiu um arrepio do pé à cabeça. Mas para mostrar que eu era cabra macho, eu falei para o homem: não tenho medo de homem de dia, então não terei medo do diabo à noite. Então segui meu rumo, e sempre olhando para trás, para ver se o tal homem estava me seguindo. Foi quando olhei de novo para o homem. Foi que vi ele se levantar e tirar seu chapéu. E vi ele sumir do nada. Isso mesmo. Assim que ele tirou o chapéu da cabeça, ele desapareceu sem explicação. Foi então que subi meu jumento e eu apressei para chegar logo no sítio. Eu cheguei e já fui colocando o Clebinho no cercado. Então fui logo para o curral para tirar o leite das vacas. Então meu patrão chega e pergunta como foi o caminho, pois eu tinha chegado e nem fui tomar café com ele. Eu contei para ele do homem na estrada. Ele disse para não se preocupar, que o perigo mesmo era só a noite. Então, ele me contou assim. De dia, ele é um homem comum, até sumir do nada. Mas à noite, vem em forma de monstro. Era uma manhã, eu estava indo para a cidade,
quando eu vi lá sentado embaixo da árvore seca. E quando eu ia passando perto, minha moto bombeou e eu caí no chão. Quando eu ia levantar minha moto, o homem dava umas risadas estranhas. Eu, enfurecido, peguei meu facão e falei com raiva. Tá rindo de que, ô infeliz? Quer que eu te seplo todo com esse facão? Foi aí que o homem levantou e disse: Não passa aqui a noite não, viu? E assim que acabou de falar, ele tirou o chapéu e então sumiu do nada. Eu ainda fiquei lá sem saber o que aconteceu, quando decidi voltar para casa. Mas quando anoiteceu, foi que o diabo veio me atormentar. Eu estava sentado ali na frente, com a fogueira acesa, quando ouvi rosnados vindo da estrada. Eu pensei que era uma onça, então corri para dentro de casa, pois não tinha nenhuma arma aqui para me defender. Foi quando ouvi passos se aproximando da casa, e uma catinga de couro velho, misturada com carniça, infectou a casa toda. Era tanto fedor que estava muito difícil de respirar. Eu ouvi batidas na porta, então alguém de lá de fora disse com a minha voz: Eu posso entrar? Eu estava com tanto medo e não disse nada. Eu posso entrar? A coisa disse de novo com a minha voz. Então vi algo pular para cima de casa e começou a tirar as telhas do lugar. Eu ouvia rosnados enquanto algo tentava entrar pelo teto de minha casa. Foi aí que peguei um estilingue que eu usava para caçar pássaros. Então mirei onde a coisa estava, e quando ela botou a cara, eu acertei bem na cara dela. Foi muito rápido, e não deu para ver o aspecto da coisa que estava tentando entrar em minha casa. Foi quando eu vi algo cair no chão, quando eu vi uma porta se abrindo. Eu havia esquecido de passar as travas na porta do fundo. Eu não pensei duas vezes e só meti o pé na janela e saí correndo para a estrada. Quando cheguei ali na frente, vi um demônio dentro de casa. Ele sorria e dava risadas de minha cara. Seu rosto era deformado, como se estivesse em decomposição, e seus dentes eram afiados. No lugar dos olhos, não havia nada, só um buraco negro e profundo. Eu fiquei lá da estrada vendo o diabo dentro de minha casa. E ficava rindo de toda hora, e quando eu pensava em correr para longe, ele rosnava feito um animal. Foi quando eu comecei a rezar, pedindo ajuda para Jesus que livrasse daquele mal. Foi que vi o diabo colocar um chapéu de palha na cabeça. Então saiu em direção à mata e sumiu na escuridão. Foi aí que eu corri e montei na minha moto e peguei o rumo para a casa de meu irmão, que ficava na cidade. Na estrada, eu ouvia as risadas do demônio e os ornados que vinham do mato. Depois daquele dia, eu chamei um padre para vir rezar em meu sítio. Desse dia em diante, aquele demônio não anda mais aqui. Ele ainda passa pela estrada, mas não ousa passar pelo cercado. Tem noite que ainda ouço os gritos do bicho vindo do mato. Mas isso não me assusta mais, pois sei que ele não pode entrar em minhas terras. Se você acha que estou mentindo, pode ficar aqui até anoitecer, que você verá o bicho que vi. Ele anda bem ali na estrada toda noite, mas não pode fazer nenhum mal, pois o sangue de Cristo me protege de tudo que for ruim. Eu ouvi a história de meu patrão e fiquei curioso para ver o bicho que ele dizia passar na estrada à noite. Então, eu combinei com ele que ficaria até mais tarde para ver o tal bicho. Eu tinha esquecido que estava com meu jumento Clebinho e que para voltar para casa não seria tão fácil assim. Quando escureceu, eu estava sentado na frente da casa junto com meu patrão. Nós acendemos uma fogueira e estava conversando quando ouvimos umas risadas. Então meu patrão disse: Lá vem ele. Eu olhei para a estrada e vi um homem vindo de lá para cá. Ele andava arrastando uma das pernas. Quando chegou perto da cerca, ele ficou rosnando feito animal. O rosto dele era todo deformado, com parte da pele podre. Ele ficou lá perto da cerca por alguns segundos e depois foi embora. Foi então que eu montei meu jumento e peguei o rumo de casa. Eram umas 7 horas da noite. A lua estava clara e iluminava um pouco o caminho. Eu estava indo na estrada quando ouvi risadas vindo da mata. Na hora, meu jumento saiu correndo e eu segurei firme para não cair. Quando olhei para trás,
eu vi o diabo vindo correndo atrás de mim. Ele me seguiu até quando eu cheguei perto de onde tinha uma árvore seca, o mesmo lugar onde vi o homem mais cedo. Assim que cheguei em casa, eu contei para meus pais e meus irmãos. Contei tudo o que aconteceu e também contei da história de meu patrão. Meu pai me dizia que o bicho que foi até a casa do sítio do meu patrão era o próprio diabo querendo atormentá-lo. E o homem que vi na estrada era o mesmo, e que durante o dia ele aparece em forma de homem, e à noite ele vem como demônio para atormentar. O coitado que estiver passando naquela estrada sem souber de nada pode dar de cara com o homem, mas na verdade é o diabo. Esse foi o relato do meu tio, e obrigado por contar aqui.